conversar um pouco, né? Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Iarque, eu sou formado na Universidade de Santa Catarina, então, como eu falei, eu sou conterrâneo aí do pessoal da organização, formei em Lages, onde a professora Esther chegou a dar aula também. Depois eu vim para São Paulo, então fiz minha residência, meu mestrado, meu doutorado, tudo aqui na Unesp, né, oscilando entre Botucatu, no campus de Botucatu e Jaboticabal. Atualmente, então, eu sou coordenador da OnConnection Vet, que é a empresa aí de cursos online, na área, obviamente, de oncologia. Sou vice-presidente da Sociedade Latino-Americana de Oncologia Veterinária, Slovet. Lá no final eu vou divulgar as respectivas páginas, né, para o pessoal acompanhar esse material. A gente publica bastante material na área de oncologia. Então, hoje, né, o tema é particularidades da oncologia felina. Como a gente está diante de uma liga acadêmica, tanto de oncologia quanto de felinos, eu acho que não é novidade para nenhum de vocês, mesmo que vocês estejam na graduação, que os felinos eles vêm ganhando destaque, né, na medicina veterinária no mundo e no Brasil, certo? A gente tem aí, eles hoje são capas de revista, né, que os gatos, eles estão crescendo, a população felina, ela vem crescendo num ritmo muito maior que a população canina, então o gato é o animal do momento no Brasil. Isso aqui é uma reportagem da Veja de São Paulo, mostrando aí justamente o crescimento dos felinos nas residências na cidade de São Paulo, mas a gente pode extrapolar isso para qualquer região do Brasil. Então, é muito importante, pessoal, que a gente comece a conversar, né, sobre particularidades. No passado, a gente encarava o gato simplesmente como um cão de pequeno porte, e a gente sabe que isso é inadmissível em 2020, que a gente continue fazendo dessa forma, porque são espécies distintas que merecem atenção, merecem tratamento individualizado, tratamento especializado, e esse é o objetivo hoje da nossa conversa, né? Tentar mostrar, assim, de uma forma bem simples e bem sucinta, alguns tópicos nos quais os felinos, eles são diferentes. Então, a gente pode, né, eu dividi a aula em 6 grandes tópicos. Então, a gente vai falar de particularidades em relação, primeiramente, à incidência das neoplasias em cães e gatos. Depois, particularidades na etiologia da doença, né? O que os felinos têm de diferente em relação às causas de câncer, né? Depois, apresentação clínica de doença. A gente vai falar de comportamento, isso aqui é muito importante, né? Tem neoplasias que se comportam de forma mais agressiva ou menos agressiva nos felinos. Muito importante que a gente fale de particularidades na classificação histológica ou imunofenotípica. Então, o patologista também tem que estar atento na hora que ele vai laudar se aquela amostra, né, de qual espécie é aquela amostra. Então, na oncologia, a gente tem algumas particularidades bem importantes em relação à classificação histopatológica. E depois também, na hora de tratar, né, falando um pouquinho sobre a quimioterapia. Bom, pessoal, então, a aula vai ser dividida nesses 6 grandes tópicos. O primeiro deles seria em relação à incidência das neoplasias. Então, eu trouxe 2 estudos aqui. A gente não tem estudos brasileiros sobre o assunto, mas se a gente for ver, né, estudos em outros países, como o Canadá ou até mesmo no Reino Unido, a gente consegue ver que a incidência de neoplasias na espécie canina ela é superior aos felinos, tá? E esse número aqui ele é ajustado para cada 100 mil animais. Então, isso aqui não sofre influência do número de animais. Então, a gente não pode dizer simplesmente, mas é porque tem mais cão que gato. Não, isso aqui está ajustado, certo? Para 100 mil animais. Então, a gente vê que, de forma geral, a incidência de neoplasias na espécie felina, ela acaba sendo menor do que os cães. Eu tive a oportunidade de ficar algum tempo nos Estados Unidos, eu fiquei na Universidade
de Wisconsin, né, onde eu fiz uma parte do meu doutorado, então eu acompanhei um ano a rotina lá, e mesmo nos Estados Unidos, em que a incidência, assim, a gente tem mais, a população de gatos, ela é superior à população canina, mesmo lá, a gente vê uma maior incidência de câncer em cães do que em gatos. Na rotina do hospital, a gente observava, atendia muito mais paciente canino do que felino. Então, essa é a nossa primeira grande diferença, que a incidência de câncer em gatos, ela é menor. A gente não tem exatamente motivos tão precisos por que isso acontece, mas quem atende aí cão e gato no dia a dia pode falar para a gente, né? Provavelmente nota essa diferença aí no aumento da incidência em cães em relação aos felinos. Bom, o segundo tópico que eu quero discutir com vocês seria particularidades na etiologia. Óbvio, pessoal, que a gente tem 1 hora de palestra, então eu separei sempre exemplos. Então, em cada tópico, eu separei alguns exemplos para a gente discutir. Então, aqui em relação às etiologias exclusivas, eu separei 3 tópicos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a participação dos retrovírus no desenvolvimento de linfomas. A gente vai falar um pouquinho sobre sarcoma de aplicação e linfomas de aplicação, e também, voltando ao assunto de linfoma, né, a possibilidade de exposição à fumaça de cigarro, também aí no desenvolvimento de neoplasias hematopoéticas. Então, vamos lá. Nossa primeira etiologia exclusiva, eu acho que isso todo mundo conhece, né, que é a participação dos retrovírus no desenvolvimento de linfomas. Então, a gente sabe, pessoal, que FIV e FeLV, eles desenvolvem um papel muito importante, mas a gente precisa aprofundar um pouco isso. Então, a gente tem 2 retrovírus principais, que seriam FIV e FeLV, e o primeiro conceito que vocês têm que ter é que eles agem de forma diferente. Então, o FeLV, ele é um oncovírus mutagênico. O que quer dizer isso, né? O FeLV, ele tem a capacidade de penetrar no DNA do linfócito e ele causar a mutação, certo? Então, é como se ele fosse o protagonista. Ele consegue, ele por si só, causar a mutação lá na célula linfóide e levar ao desenvolvimento de neoplasias. Já o FIV, pessoal, o FIV não tem essa capacidade. Então, o FIV, a gente costuma dizer que ele é um coadjuvante. Por que um coadjuvante? O FIV causa imunossupressão e a imunossupressão, ela favorece o desenvolvimento de neoplasias. A gente tem N motivos para pensar que um paciente imunossuprimido tem maior risco de linfoma. A gente pode pensar que humanos HIV positivo têm mais risco de linfoma, pessoas transplantadas que fazem uso de imunossupressores crônicos, né, de uso contínuo, têm mais câncer, idosos têm mais câncer, e um dos motivos seria o processo de imunossenescência, né, o envelhecimento. Então, a gente sabe que essa correlação de imunidade, né, ou imunossupressão e câncer, ela é bem documentada na oncologia. E aí, como o FIV, ele causa imunossupressão, ele vai favorecer o desenvolvimento de neoplasias. Mas não é um efeito direto, né, é um efeito coadjuvante. Então, é muito importante que vocês entendam isso. O FeLV é o protagonista, ele vai lá e ele causa a mutação, e o FIV é o coadjuvante. Ele causa a imunossupressão, e a imunossupressão favorece o desenvolvimento de câncer. Então, gatos FeLV positivos chegam a ter um risco até 60 vezes maior no desenvolvimento de neoplasias, enquanto que um gato FIV positivo, esse risco é só de 5 a 6 vezes. Né? Então, vocês notem aí uma grande diferença. Normalmente, pessoal, os gatos FeLV positivos, eles vão desenvolver principalmente linfomas mediastinais, certo? E leucemias linfoblásticas agudas. Então, não é todo linfoma, não é toda leucemia que está associada à FeLV, tá? Então, principalmente linfomas mediastinais e leucemias linfoblásticas agudas, tá? São os principais tumores relacionados ao retrovírus. Mas, eventualmente, a gente tem aí outros linfomas em medula espinhal, alguns linfomas multicêntricos, também tem aí a participação viral. Esse aqui é um trabalho, eu fiz questão de trazer, né, um trabalho brasileiro, um trabalho
aí da região sul do Brasil, então é interessante porque é uma realidade para vocês. Então, se a gente notar aqui, né, alta incidência de linfoma gastrointestinal e mediastinal, mas a maioria, né, dos gatos com a linfoma gastrointestinal, eles não, na verdade, não eram FeLV positivo. De 42 gatos, a gente só tinha 7 FeLV positivo, enquanto que dos mediastinais, de 35 gatos com mediastinal, 31 eram FeLV positivo, mostrando aí que normalmente o vírus da FeLV ele está mais associado aí a linfoma mediastinal do que linfoma gastrointestinal, certo? Então, é muito importante, né, quem vai trabalhar com oncologia, quem vai trabalhar com felinos, que entenda essa diferença, né, da participação das retroviroses, o FeLV como protagonista e o FIV como coadjuvante. Então, assim, a gente não tem dados brasileiros tão precisos, mas nos Estados Unidos, até o final da década de 80, 70% dos gatos eram FeLV positivo, né, 70% dos gatos com linfoma eram FeLV positivo. Hoje, com o advento da vacinação, melhoria nos cuidados, cerca de 25% desses animais, eles vão ser, gatos com linfomas vão ser FeLV positivo. Então, pessoal, para quem está começando, é muito importante que vocês entendam isso, que nem todo gato com linfoma tem FeLV, e nem todo gato FeLV vai ter linfoma, tá? Então, essa é uma correlação que ela pode ou não existir. Então, quando a gente fala da participação, da correlação, por que nem todo gato FeLV vai desenvolver linfoma? Primeiro, porque a gente tem várias fases da doença, nem todo gato desenvolve a fase progressiva da FeLV, mas não é só isso. A gente tem alguns subtipos, né, de FeLV. Então, o subtipo A, que é o predominante, que é o transmissível, o subtipo B, C e T. Então, normalmente, os gatos que vão desenvolver câncer, né, secundária ao FeLV, são do tipo A e B, tá? Então, esses são os dois subtipos mais relacionados ao desenvolvimento de linfoma. Já o tipo C, pessoal, já é um subtipo de FeLV muito mais relacionado a aplasias de medula, aquelas anemias aplásicas que vocês pegam em gatos com FeLV, tá? Então, o subtipo C está muito mais relacionado a aplasias de medula. E o subtipo T é um subtipo muito relacionado a processos de imunossupressão. Então, dependendo do subtipo de FeLV, da recombinação genética desse FeLV, a gente vai ter doenças distintas. Então, é muito importante que vocês gravem isso. Nem todo gato FeLV positivo vai ter linfoma e nem todo gato com linfoma precisa ser FeLV positivo, embora essa correlação ela é relativamente comum. Tá? Então, essa é a nossa primeira parte aí das retroviroses. Segundo tópico, em relação a etiologias exclusivas dos felinos, eu gostaria de falar um pouco sobre a aplicação de substâncias no subcutâneo dos gatos e desenvolvimento de doenças. Então, acho que todo mundo, né, quando fala em gato, a gente fala de sarcomas de aplicação. Né? Meu último paciente de hoje, né, o pessoal da Feline está aí assistindo, meu último paciente das 5 da tarde era uma gatinha que amputou por causa de um sarcoma de aplicação em membro. Então, eles são relativamente... A literatura traz eles como infrequente, né? Então, não é assim também... todo gato que eu fizer uma aplicação no subcutâneo vai desenvolver, isso não é verdade, tá? Eles podem desenvolver meses ou anos após a aplicação, mas o que é importante que a gente entenda, pessoal? É importante que a gente entenda que isso não é comum. Então, para os gatos desenvolverem o sarcoma de aplicação, eles precisam ter uma predisposição genética, né, um fator genético intrínseco, associada à administração de alguma substância irritante. Então, como que eles descobriram isso? Né? As primeiras descrições, elas datam lá do início da década de 90. Né? Os alunos aí, a maioria não era nem nascido. Né? Então, uma particularidade descrita aí nos felinos. E por que na década de 90? Então, na década de 90, houve uma mudança, né, nos esquemas de vacinação nos Estados Unidos. Então, a vacina de vírus vivo passou para inativado, e aí para a gente inativar a vacina e ela continuar funcionando, a gente precisa associar um adjuvante, então foi colocado um adjuvante de alumínio, e foi nesse período também que a vacina antirrábica tornou-se obrigatória.
Então, os veterinários começaram a perceber que os gatos desenvolviam sarcomas nos locais de aplicação dessa vacina. Então, as primeiras descrições a gente até chamava de sarcoma vacinal, mas hoje a gente sabe que qualquer produto no subcutâneo de um gato, né, então, antibiótico, anti-inflamatório, material de sutura, implante de microchip, pode desenvolver um sarcoma de aplicação. Então, eu aplico uma substância no subcutâneo de um gato, e esse gato tem uma predisposição genética intrínseca, essa substância, ela gera uma reação inflamatória, essa reação inflamatória libera uma série de citocinas, e várias dessas citocinas estimulam proliferação celular. E aí elas vão estimular a proliferação celular, angiogênese, que é tudo que, né, um tecido precisa para desenvolver câncer. Então, o mecanismo é esse: a aplicação da substância gera uma reação inflamatória, libera citocinas, e essas citocinas liberadas pela reação inflamatória é que vão estimular a proliferação e angiogênese e o desenvolvimento dos sarcomas de aplicação. Hoje em dia, então, a gente não chama mais de sarcoma vacinal, justamente porque qualquer substância no subcutâneo de um gato pode desencadear um sarcoma de aplicação. Mas será que, pessoal, só são sarcomas, né? Até 2015, 2016, a gente só falava em sarcoma de aplicação, né? Hoje, os gatos, eles podem também desenvolver linfomas cutâneos em sítio de aplicação. Tá? Então, hoje não tem só sarcoma de aplicação. A gente sabe que os gatos podem, eventualmente, além do sarcoma, desenvolverem linfomas. Isso aqui é um trabalho de 2016, da Roca Bianca, né, em que ela avaliou aí 17 felinos com linfomas de aplicação. Então, esses animais desenvolveram a doença 15 dias depois da aplicação até 9 anos depois. Então, notem que o tempo entre a aplicação e o desenvolvimento da neoplasia é extremamente variado. E os locais, se a gente olhar aqui, né, nos mesmos locais que são comuns aí de aplicação. Então, aqui, os trabalhos aí para quem é da patologia. E muitos de vocês devem estar se perguntando, mas, Paulo, como que os autores conseguem dizer que aquele sarcoma, que aquele linfoma, ele é oriundo de aplicação e ele não é simplesmente uma coincidência, né? Que o gato recebeu a vacina e desenvolveu aí um sarcoma ou um linfoma nessa região. Porque morfologicamente, então, no microscópio, eles são um pouco diferentes. Então, normalmente, os sarcomas e os linfomas cutâneos não relacionados à aplicação, eles têm uma aparência microscópica morfológica muito diferente. Então, nos linfomas e nos sarcomas de aplicação, é muito característico que a gente tenha aí um alto infiltrado inflamatório, que a gente tenha bastante necrose e que a gente tenha um angiocentrismo, né, invasão vascular aí muito característica. Então, quando o patologista, né, ele vê lá na lâmina dele o local onde o clínico, se o clínico preencheu a requisição corretamente, colocou lá o local certo, o sítio de aplicação, e aí ele vê essa inflamação, essa necrose, esse angiocentrismo, né, essas lesões perivasculares, são critérios que o patologista utiliza para sugerir que aquele linfoma e que aquele sarcoma são realmente de aplicação e não, eventualmente, uma coincidência. Então, é assim que a gente consegue diferenciar essas duas situações. E o nosso último tópico da parte de etiologia seria exposição à fumaça de cigarro. Então, alguns trabalhos, pessoal, eles vêm demonstrando, nem todos conseguiram provar isso, tá? Depois desse primeiro trabalho aqui, já tiveram outros que não conseguiram ver essa associação. Então, ainda é algo que carece de uma comprovação em larga escala, mas alguns estudos já correlacionaram, né, gatos de fumantes, ou seja, os gatos como fumantes passivos, com maior risco de linfomas e maior risco também de carcinomas de tonsila. Então, por que isso, né, pessoal? Mas por que não
então, digamos assim, um tumor no pulmão, já que o gato está inalando. Porque aqui, pessoal, a gente não está falando somente da inalação. Essa fumaça, ela acaba ficando impregnada no pelo desse gato, e o gato, por ter o hábito de lamber, ele vai acabar ingerindo muitas toxinas ali presentes na fumaça do cigarro e desenvolvendo aí linfoma, tá? Então, por isso, a fumaça de cigarro seria um risco maior para o gato em comparação aos cães, porque a gente não está falando somente da parte de inalação, a gente está falando dessa fumaça impregnando na pele e causando aí a ingestão durante o ato de lamber. Certo? Bom, pessoal, então a gente já falou da incidência, a gente já falou de etiologias. Então, nosso terceiro tópico aqui, dando continuidade, seriam particularidades na apresentação clínica dos tumores. Então, eu também separei 3 exemplos para a gente conversar, certo? Então, a gente vai conversar sobre mastocitomas, linfomas e carcinomas espinocelulares, e a gente sempre vai fazer um comparativo aí com os cães. Vamos lá, então, nosso terceiro tópico, particularidades na apresentação clínica. Nosso primeiro exemplo aqui vão ser os mastocitomas. Bom, pessoal, todo mundo já deve ter visto, né, muito mastocitoma em cão, na pele, certo? Essa semana até atendi um paciente interessante, uma cadelinha com mastocitoma sublingual, uma Fox paulistinha, mas de forma geral, no nosso dia a dia, a gente pega muito mastocitoma cutâneo, tá? Tanto no cão quanto no gato. Claro que nos cães a incidência é maior. Porém, pessoal, os gatos, eles têm uma incidência relativamente alta de mastocitomas primários viscerais, tá? Principalmente baço, tá? Então, os gatos, eles podem desenvolver um mastocitoma exclusivamente esplênico ou exclusivamente intestinal. No cão, isso é possível, mas extremamente raro, tá? Então, a literatura até traz um mastocitoma como o principal diagnóstico diferencial para doenças esplênicas em felinos. Então, esse trabalho aqui, ó, 15 a 26% das doenças esplênicas em felinos foram mastocitomas. Pessoal, a verdade é uma só. Tá? Se a gente comparar com os cães, a gente quase não pega alteração em baço de gato. Tá? O Eduardo, que está assistindo aí a palestra, foi um orientado meu de iniciação científica. A gente fez um trabalho, né, com levantamento de dados, a gente avaliou mais ou menos 1.200 baços de cão, e nesse mesmo período a gente avaliou 19 baços de gato. Então, notem, pessoal, que as doenças esplênicas, elas são muito mais frequentes no cão do que nos gatos. Porém, nos gatos, a gente pode ter mangiosarcoma também, mas sempre que eu falo de tumores esplênicos em gato, eu tenho que lembrar do mastocitoma. Tá? Ele pode se apresentar de 2 formas, difusa, então, esplenomegalia, em gato eu tenho que pensar em mastocitoma, ou pode ser nodular. Então, aqui, um mastocitoma esplênico em gato, com apresentação difusa, certo? E aqui um mastocitoma esplênico em gato com apresentação nodular. Pessoal, para quem, né, atende aí no dia a dia, a gente fala muito em cão, né, o baço com aspecto rendilhado, sugestivo de linfoma. Nos gatos, pessoal, esse aspecto rendilhado, ele não pode ser associado de forma tão direta com linfoma. Há várias doenças em gatos que não são linfomas, podem levar a aspecto rendilhado. Então, mais uma particularidade aí. Nos cães não é patognomônico, mas é sugestivo. Quando a gente pega o baço rendilhado, a gente pensa primariamente linfoma, mas a gente não pode extrapolar isso para a espécie felina, porque nos gatos a gente tem vários outros diagnósticos diferenciais quando a gente fala em baços com aparência ultrassonográfica rendilhada. O nosso segundo exemplo aqui, em relação a particularidades na apresentação clínica, seria em relação aos linfomas. Primeira coisa, os gatos têm uma particularidade. Uma das formas de linfoma cutâneo em gato não epiteliotrópico são os chamados linfomas tarsais. Tá? Então, o linfoma tarsal é uma apresentação
de linfoma cutâneo não epiteliotrópico em gato. Então, gatos que apresentam envolvimento no subcutâneo na região do tarso, vocês têm que pensar na possibilidade de ser um linfoma. E olha que curioso, pessoal, em humanos, a gente tem um linfoma que também dá nessa região, que é o chamado linfoma leg type. Então, aí uma parte de oncologia comparada. Então, assim, ó, vocês pegaram gatos com aumento de volume na região do tarso, eu não estou dizendo que isso é patognomônico, mas um diferencial super importante para massas subcutâneas que circundam o tarso é o linfoma. Esse aqui é um paciente lá do nosso serviço, lá de Jaboticabal, que o Oscar atendeu, né? Ele tinha, né, o neguinho, ele tinha esse aumento de volume aqui, né, só na região do tarso, como vocês podem ver, e aí, no histopatológico, foi sugestivo de linfoma, e a gente concluiu na imunohistoquímica que realmente era um linfoma do tipo B. Tá? Então, lembrar que gatos com aumento de volume na região do tarso subcutâneo podem ter os chamados linfomas tarsais. A gente chegou até a publicar esse caso para quem tiver interesse, quiser se aprofundar aí no assunto. Outra questão em relação aos sítios, né, de apresentação de linfoma em gato seriam os linfomas extranodais. Então, para quem não lembra, né, o linfoma pode dar em qualquer órgão, porque o linfócito ele é uma célula circulante. Então, eu costumo dizer que eu posso ter linfoma do sistema nervoso central à ponta da cauda. Essa semana eu atendi um paciente que ele tinha linfoma gástrico, mediastinal e cutâneo. Era um bulldog de 3 anos, com 3 apresentações de linfoma, no mesmo paciente. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Esse animal, ele fez uma endoscopia em colega, diagnosticou linfoma gástrico, e aí ele veio encaminhado. No tempo de vir encaminhado para mim, acumulou líquido no tórax, tinha uma massa mediastino-cranial e começaram várias lesões cutâneas. Então, a gente viu aí 3 apresentações de linfoma no mesmo paciente, o que não é comum, mas é possível, justamente por essa característica do linfócito ser uma célula circulante. Os gatos, pessoal, eles podem desenvolver também linfomas extranodais. Então, né, linfoma extranodal seria linfoma em um órgão não linfóide. Então, linfoma ocular, renal, sistema nervoso central. Mas os gatos, eles têm uma particularidade que eles têm alguns sítios de predileção de linfoma. Né? Então, os linfomas extranodais em felinos, eles são muito comuns. Sistema nervoso central, cavidade nasal e rim. Principalmente cavidade nasal e rim. Tá? Então, tem que ficar muito atento. O linfoma é a principal neoplasia de cavidade nasal de gatos. O linfoma é o principal tumor renal de gatos, né? Em cães são os carcinomas, em gatos são os linfomas. E o linfoma é o principal tumor de medula espinhal de gato e o segundo mais comum em encéfalo, só fica atrás dos meningiomas. Então, notem aí que o linfoma extranodal ele é extremamente comum na espécie felina. Então, aqui, né, um linfoma nasal, notem que ele é intranasal, então a gente tem aí uma destruição, uma deformidade facial, secreção purulenta, né, secreções crônicas aí num gatinho com linfoma nasal. E o linfoma renal, ele é caracterizado normalmente por renomegalia. Não necessariamente precisa ter massa, pessoal. Então, gatos com linfoma renal normalmente vão se apresentar com renomegalia bilateral, tá? Com ou sem presença da massa, com ou sem presença de azotemia. Tá? Então, o linfoma renal, essa é a característica. Eles vão ter a massa, certo? Eles podem ou não ter uma massa propriamente, podem ou não estar azotêmico. Normalmente, o que a gente vê é só uma renomegalia, ou seja, um rim gigante. Então, toda vez que vocês palparem um rim de gato, ele estiver muito aumentado, os exames de imagem confirmarem isso, com certeza o principal diferencial para renomegalia em felinos é linfoma, tá? Pode ser aí bilateral. Então, nota essa gatinha aqui, ela tinha uma renomegalia que qualquer um consegue palpar, né? Rim de gato é facinho de palpar.
a gente conseguia palpar aí uma renomegalia bem pronunciada. Tá? Então, ultrassonografia... Professor, só um minutinho. Professor? Oi? Você tem como clicar no botãozinho ocultar ali embaixo, que às vezes atrapalha nas imagens? Ah, entendi. Desculpa. Isso. Obrigado. Melhorou? Ótimo. Estão me ouvindo, né? Se vocês tiverem algum problema de conexão, vocês me avisem, que eu não vejo a tela de vocês. Então, aqui, né? Obrigado aí. Uma ultrassom, né? Com uma renomegalia. Então, aqui, para quem não está acostumado, olha só o tamanho desse rim nesse paciente. Então, a gente tem uma renomegalia extremamente pronunciada aí no linfoma renal. Então, lembrar que os gatos, eles gostam de fazer linfoma extranodal, que seriam linfomas de órgãos não linfóides, principalmente cavidade nasal e rins. E que no caso dos rins, a apresentação mais comum acaba sendo a renomegalia bilateral, com ou sem azotemia, com ou sem massa, tá? Então não é obrigatório ter massa. Às vezes o rim só está gigante, porque esse infiltrado dos linfócitos malignos, ele é difuso. Então, como ele é difuso, ele não forma massa. E algo que é bem simples aqui, né, seria os carcinomas espinocelulares, muito comuns, que a particularidade é que nos gatos vai ser sempre, ou na maioria das vezes, em região de face, e nos cães em região ventral de abdômen. Ambos costumam ter baixo potencial de metástase. Então, os carcinomas espinocelulares, eles não costumam ser muito metastáticos, eles fazem muita destruição local, porém o potencial de metástase deles é baixo. E a particularidade estaria relacionada somente aí à localização, tá? Então, lembrar que em gato é mais em região de face, em cão, mais região ventral de abdômen. O que é comum, ambos podem ser induzidos aí por som. Bom, então a gente já falou de particularidades na incidência, que a incidência é menor em gatos do que em cães. A gente já falou na particularidade em relação à etiologia, né, a participação dos retrovírus, a participação aí das doenças por aplicação de substâncias no subcutâneo. Agora a gente falou algumas apresentações diferentes, né? Então, a questão do mastocitoma visceral, dos linfomas. Agora a gente vai falar um tema muito importante, que é particularidades no comportamento. Tá? Então, a gente vai ver que eu separei também 3 temas. A gente vai falar de osteosarcoma, neoplasias mamárias e mastocitomas, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a particularidade de cada uma delas na espécie felina. Tá, então, o primeiro tumor que a gente vai conversar é o osteosarcoma, que até eu fiz uma tabelinha para a gente comparar o cão e o gato. Então, nos gatos, primeira coisa, normalmente o osteosarcoma em gato acomete animais idosos, tá? Nos cães, a gente pode ter animais jovens ou idosos. Então, eventualmente, a gente pega o osteosarcoma no Rottweiler de 10 meses, no São Bernardo de 1 ano, no Golden de 1 ano e meio. A distribuição etária dos osteosarcomas em cães, ela é bimodal. Então, ela vai pegar jovens e idosos. No caso dos gatos, pessoal, normalmente o osteosarcoma acomete mais gatos idosos, acima de 10 anos. Quando vocês pegarem lesões ósseas em gatos jovens, principalmente se eles forem gatos FeLV positivo, vocês têm que pensar numa doença chamada osteocondroma, ou se forem lesões múltiplas, osteocondromatose. Tá? Então, os gatos jovens, é mais provável que eles desenvolvam osteocondroma, que é uma lesão focal, ou osteocondromatose, que seriam múltiplos osteocondromas. É uma lesão benigna, porém, dependendo da forma de apresentação, as osteocondromatoses podem ter prognóstico desfavorável. Muitas vezes estão associados a gatos FeLV positivos. Já tem alguns trabalhos mostrando aí a influência das retroviroses no desenvolvimento do osteocondroma e das osteocondromatoses. É a mesma doença, só que uma é localizada e a outra é múltipla. Tá? Então, lembrar que gatos com osteosarcoma normalmente são gatos idosos. Gatos jovens desenvolvem mais osteocondroma ou osteocondromatose.
Outra diferença, né, que nos cães é mais comum em membro torácico, em gato é mais comum osteosarcoma em membro pélvico, mas a diferença principal, já que a gente está falando de comportamento, é o potencial de metástase. Então, no cão, o potencial de metástase do osteosarcoma costuma ser superior a 90%. Então, de cada 10 cães que eu atendo com osteosarcoma, 9 ou 10 vão ter metástase. Então, enquanto nos gatos esse potencial de metástase é muito baixo, só de 5 a 10%, então gatos com osteosarcoma tendem a ter uma sobrevida muito mais longa do que o que acontece nos cães, tá? Então, o prognóstico de osteosarcoma em gatos, ele é melhor do que em cães. Essa aqui é a Letícia, era a Letícia, uma paciente nossa. A Letícia desenvolveu um osteosarcoma na região do sacro, tá? Então, aqui uma destruição bem importante na região do sacro. Já notem que essa gatinha já não conseguia fazer o posicionamento para defecar, ela tinha megacolon, tinha fecaloma, tá? Então, os osteosarcomas. Essa gatinha, pessoal, ela sobreviveu 3 anos, tá? Justamente porque com tratamento, né, na medida do possível, paliativo para controle de dor, porque o sacro não vai levar o paciente a óbito, né? Ele vai interferir na qualidade de vida. Era um tutor que não aceitava a eutanásia, né? Ela chegou numa fase final, assim, com bastante dor, mas a gente, né, foi, obviamente, levando, e essa gatinha, ela sobreviveu 3 anos, por quê? Porque como ele não faz metástase, como no cão, o sacro não é indispensável para o animal, né, do ponto de vista biológico. Então, essa gatinha acabou sofrendo bastante aí, mas ela teve uma sobrevida longa. A gente não gosta disso, a gente quer que a sobrevida longa seja associada à qualidade de vida, mas essa foi uma opção do tutor, né? Chegou uma hora que a gente chegou a indicar a eutanásia, porque a qualidade de vida dela estava muito prejudicada, mas enfim, só para mostrar que realmente, mesmo com osteosarcoma dessa magnitude, essa gatinha sobreviveu 3 anos, justamente porque o potencial de metástase costuma ser muito inferior ao do cão. O segundo seria as neoplasias mamárias, tá? Então, aqui a gente vai discutir um pouquinho sobre os tipos, né? Tanto cão quanto gato, tanto cadela quanto gata, as neoplasias mamárias são predominantemente malignas. Mas então, por que está aqui, né? Porque na cadela, a gente tem malignas com potencial de metástase bem variável. Eu posso pegar, por exemplo, um carcinoma tubular grau 1, eu posso pegar um carcinoma in situ, eu posso pegar um carcinoma em tumor misto, grau 1, grau 2, que provavelmente vão ter prognósticos muito bons, até prognósticos ruins, como um micropapilar, um sólido, né, um lobular pleomórfico. Qual que é o problema nas gatas? A grande maioria, 90% das gatas, elas tendem a ter carcinomas extremamente agressivos. Né? Hoje minha rotina foi bem pesada de atendimento, então eu tenho vários exemplos para vocês. Eu atendi uma gatinha branca, o nome dela era Branca, mas ela era tricolor. E a branca, pessoal, tinha um carcinoma mamário, um papilar invasivo, grau 3, então mostrando aí já com metástase em linfonodo, mostrando esse prognóstico normalmente ruim. Então, essa aqui é outra paciente, né? Notem aí um carcinoma mamário em gata, já com bastante inflamação, bastante ulceração, crescimento rápido, bem aderido, aí como é comum nas gatas, tá? Então, essa presença da ulceração é um marcador indireto de velocidade de crescimento. Esse aqui é o consenso brasileiro de carcinoma, de tumores de mama, né, em gatas. A gente está trabalhando para lançar o outro consenso, que deve sair no máximo até o início do ano que vem, que é o consenso que vai abordar cão e gato no mesmo trabalho. Então, olha aqui, ó, mais de 80% dos tumores em gatas são malignos e a maioria com alto potencial de metástase. Então, é muito importante para quem está começando entender que tumor de mama a gente não divide só benigno e maligno. Dentre os malignos, a gente tem vários tipos de maligno, mas infelizmente nas gatas, pessoal, a gente tem normalmente malignos com alto grau de malignidade. Então, esses aqui são 3 tipos comuns em gata,
o túbulo papilífero, o sólido e o cribriforme. O cribriforme, ele é extremamente comum na gata, tá? Enquanto que na cadela não é comum a gente ter o carcinoma cribriforme, mas lembre-se que ele é um carcinoma normalmente muito agressivo. Esse aqui é um trabalho sobre grau de carcinoma mamário em gatas. Então, grau 1 seria o bonzinho, grau 2 o intermediário e grau 3 extremamente agressivo. E se a gente notar aqui, pessoal, de 92 gatas, só 5 tinham tumores grau 1. Tá? Metade tinha grau 2 e a outra metade grau 3. Então, notem que normalmente nas gatas a tendência é que os carcinomas mamários eles sejam de tipos histológicos ruins, eles sejam de graduações elevadas e estadiamento clínico elevado. Tá? Então, notem que o grau 1, que ele é infrequente, ele vai ter uma sobrevida melhor que o grau 2, que vai ter uma sobrevida melhor que grau 3. Tá? Então, grau 2 e 3 é o cenário que a gente normalmente pega em gatas. Né? Essa gatinha que eu atendi hoje à tarde, ela tinha um carcinoma tubular grau 3, estadiamento 3, ela já tinha metástase no linfonodo. Então, bem o que a gente está conversando aqui. A outra doença que tem um comportamento diferente nos gatos seria o mastocitoma. Então, o que acontece? Mastocitoma, vocês já viram que a gente já falou um pouquinho sobre mastocitoma visceral, mas agora a gente vai falar de mastocitoma cutâneo. Tá? Então, nos gatos e nos cães, a gente tem uma classificação exclusiva. Não vou detalhar agora, porque a gente vai voltar lá no tópico 5 a falar disso. A gente está falando agora de comportamento. Então, no tópico comportamento, o que acontece? Normalmente, os mastocitomas em gatos, eles tendem a ser menos agressivos do que quando comparado aos cães. A verdade, pessoal, é que nos cães o comportamento é extremamente variado. Eu digo que é a neoplasia mais difícil de a gente atender na rotina, porque o mastocitoma ele pode ser curado com remoção cirúrgica até levar o paciente a óbito em questão de 2 a 3 meses. Porém, nos gatos, a grande maioria dos mastocitomas são não agressivos, tá? Então, mastocitoma em felino, normalmente o cutâneo, né, se apresenta com uma aparência muito sugestiva, são nódulos circunscritos, né, nódulos redondinhos, são nódulos alopécicos e costumam ser eritematosos, normalmente região de cabeça e membro. Tá? Esse aqui é o Klaus. O Klaus é um gatinho, atendi o Klaus semana passada ou retrasada. Então, o Klaus é um gatinho de 7 anos que tem esse mastocitoma aqui. Na verdade, ele tinha mais de 20 nódulos, ele tinha mastocitoma disseminado, mas esse é o nódulo que dá para a gente ver. Né? Então, o Klaus aí com mastocitoma felino, ok? Só que se a gente, como a gente está falando de comportamento, de forma geral, a grande maioria dos mastocitomas em gatos se apresenta de forma tranquila. Se observar aqui, de 42 casos, só 3 foram agressivos. Aqui de 14, 4. De 32, nenhum foi agressivo. Então, o número de animais com mastocitomas agressivos em relação ao total. Eu trouxe vários trabalhos. Então, notem que, de forma geral, os mastocitomas em gatos eles têm um prognóstico muito tranquilo. O nosso quinto bloco, né, de particularidade seria a classificação histopatológica ou imunofenotípica. Eu também trouxe 3 exemplos aqui para vocês. Nosso primeiro exemplo, já dando continuidade, já que a gente está falando de mastocitoma, é muito importante, pessoal, que vocês entendam que a gente não classifica mastocitoma da mesma forma que dos cães. Nos cães, a gente tem 2 sistemas de classificação. Nós temos Patinaik, né, que gradua o mastocitoma em grau 1, 2 ou 3, e nós temos Kilpel, que gradua em alto ou baixo grau. Esqueçam isso para gato, tá? Então, em gato, a gente tem 2 sistemas, um antigo, que classificava os mastocitomas em mastocítico bem diferenciado, mastocítico pleomórfico e histiocítico. Daqui, o que pode dar um pouquinho mais de problema para a gente é o mastocítico pleomórfico, quando ele tem alto índice mitótico, tá? Mastocíticos pleomórficos com índice mitótico acima de 5, mas desde 2008 a gente vem adotando
um novo sistema, que é o sistema do Sabatini, tá? E o sistema do Sabatini, pessoal, ele também vai graduar em alto e baixo grau, mas não tem nada a ver com o alto e baixo grau do Kilpel, são sistemas completamente diferentes. Então, o que acontece, pessoal? No sistema do Sabatini, ou ele é alto, ou ele é baixo, ou ele é alto grau. Então, primeiro critério que ele vai utilizar, figuras de mitose. Então, é importante que esses gatos não estejam usando corticoide, certo? Porque isso pode interferir. E é muito importante que vocês coloquem na requisição o diâmetro desse tumor, porque olha só, o diâmetro do tumor entra na análise histopatológica de graduação. Olha que curioso. Então, olha a importância de uma requisição bem preenchida, certo? Então, animais que têm 5 ou mais figuras de mitose e pelo menos 2 desses critérios são classificados como alto grau. Os demais são tidos como baixo grau. Bom, e qual que é a casuística disso? Felizmente, 3/4 dos mastocitomas cutâneos em felinos são de baixo grau. Olha só que sobrevida boa, pessoal. Sobrevida praticamente superior a 3.000 dias. Os gatos nem vão morrer do mastocitoma. Só que, infelizmente, né, 1/4 desses pacientes vai ter mastocitomas de alto grau. Aí eu vou precisar de tratamento sistêmico, seja com quimioterapia ou seja com inibidor de tirosina quinase. Tem um trabalho bem interessante do uso de Paledia em gatos com mastocitoma cutâneo, né? Então tem um trabalho bem bacana, recente, da aplicação do Paledia nesses animais. O Klaus, que é aquele gatinho da foto, ele tinha 30, 40 nódulos, e ele está aí com Paledia, né, como tratamento, porque obviamente não é passível de remoção cirúrgica, porque eu estou falando aí de nódulos infinitos, né? Só se eu fizer uma gatectomia, a gente vai conseguir tirar todos aqueles nódulos. Além disso, né, então, nosso segundo exemplo sobre particularidades da classificação histopatológica ou imunofenotípica, falar um pouco sobre as leucemias. Então, leucemia, pessoal, para quem está na graduação, né, o que é leucemia? É quando a gente tem uma neoplasia localizada na medula óssea. Tá? Então, hoje meu dia foi bem sortido. Hoje, se eu tivesse estagiário, ele ia aproveitar bastante o dia. Hoje eu atendi um paciente com leucemia linfocítica crônica aleucêmica, né? Quem é da onco sabe que é difícil a gente pegar. Atendi um border collie com leucemia linfocítica crônica aleucêmica, um caso bem interessante. Mas, então, a leucemia, ela é uma proliferação de uma célula da medula óssea, como a gente está falando aqui, e elas são divididas em 4 grandes grupos. Nós temos as leucemias mieloides, que são as do lado de cá, e nós temos as leucemias linfóides, tem que lembrar lá da patologia, tá? E elas ainda são divididas em agudas, quando são de células jovens, e crônicas, quando são de células maduras. Então, pessoal, não vou entrar tanto em detalhe, mas eu queria chamar a atenção aqui no caso das leucemias linfocíticas crônicas, que é parecido com o caso que eu atendi hoje. Então, as leucemias linfocíticas crônicas é uma proliferação anormal de linfócitos maduros na medula óssea, e aí, quem está aí, é obrigatório, quem já fez imunologia lembrar, que os linfócitos podem ser B, TCD4, que é o helper, ou TCD8, e costumam ter uma sobrevida bem longa. Então, o que acontece, né? Eles vão se manifestar por linfocitoses. Só que, o que é curioso, né? No caso dos cães, normalmente as leucemias linfocíticas crônicas, elas são originadas de linfócito T citotóxico, T helper, enquanto que nos gatos, elas são originadas de linfócitos T helpers, né? O TCD4. Essa aqui é a Branca, uma gatinha de 18 anos, que chegou aí com uma linfocitose madura de 119 mil. Tá? Então, isso acima de 60 mil é altamente sugestivo de leucemia. E aí, na citometria de fluxo, a gente optou por fazer a citometria e não
a punção de medula, porque ela tinha aí um sopro, né, era uma gatinha de 18 anos. E aí, na citometria, olha só, 80% dos linfócitos dela eram TCD4, então confirmando aí o mais comum em gatos. Então em cães, as leucemias linfocíticas crônicas normalmente são TCD8, de linfócitos T citotóxicos. Nos gatos, como a gente pode ver aqui na branca, normalmente são TCD4, T helper. E o nosso último exemplo aqui de classificação histopatológica seria no que diz respeito aí às desordens histiocíticas. Aqui, pessoal, para quem é da graduação, talvez fique bem confuso, mas o pessoal que já está aí atendendo onco, né, gera um pouco de confusão, mas precisa saber. Então, primeira coisa, quem são os histiócitos? Nós temos as células dendríticas de Langerhans e as células dendríticas intersticiais e os macrófagos. Tudo isso aqui é histiócito. Células dendríticas, seja ela de Langerhans ou intersticiais, gostam de fazer apresentação de antígeno. Macrófago gosta de fazer fagocitose. Se a gente observar aqui, ó, a gente tem doenças distintas, tá? Então, os gatos, célula dendrítica de Langerhans desenvolve uma doença chamada histiocitose pulmonar de células de Langerhans. Nos cães, eu tenho histiocitoma, histiocitose de célula de Langerhans. Células dendríticas intersticiais, nos gatos desenvolve histiocitose progressiva felina e sarcoma histiocítico. No cão, histiocitose reativa e sarcoma histiocítico. Então, notem, pessoal, que os nomes são totalmente diferentes. Eu vou chamar uma atenção aqui para uma delas, que é a principal desordem histiocítica na espécie felina, tá? Essa vocês têm que saber, que é a histiocitose progressiva felina. Notem, pessoal, então isso aqui é exclusivo dos gatos, né? Por isso tem o termo felino aqui. Então, por que ela é progressiva, né? Por que tem esse nome? Ela é progressiva por dois motivos. Primeiro, porque ela começa na pele e ela progride para órgãos abdominais e para linfonodos. Então, ela começa boazinha e progride para algo agressivo. E se tiver patologista aí assistindo, ela começa bem diferenciada e progride para critérios de malignidade. Por isso que ela é chamada de histiocitose progressiva felina. Tá? Então, os gatos costumam ter múltiplas nodulações. Isso aqui tranquilamente poderia ser um mastocitoma. Mas esse gatinho aqui tinha uma histiocitose progressiva felina. Então, a tendência é que depois da pele, isso invada órgãos internos. Pode demorar meses ou pode demorar anos, ok? E para a gente encerrar, né, as particularidades em relação à quimioterapia. Então, a gente vai falar muito mais de efeito adverso, tá? Então, alguns quimioterápicos vão apresentar efeitos adversos entre cães e gatos. Então, primeira coisa, efeitos adversos. O que muda, né? Então, para quem trabalha com onco, isso aqui está bem documentado, né? Os cães, eles têm, com a doxorubicina, um efeito cardiotóxico. Nos gatos, a doxorubicina é nefrotóxica. Então, isso é uma variação bem importante. E, curiosamente, né, a lomustina, ela é mais hepatotóxica nos cães do que nos gatos, assim como a ciclofosfamida, ela causa mais cistite hemorrágica em cães do que em gatos. É curioso, né? Eu costumo brincar que o gato faz cistite hemorrágica por estresse, né? Nas cistites intersticiais, nas cistites idiopáticas, cada vez muda isso de nome, né? E quando a gente faz um quimioterápico que ele, teoricamente, libera a croleína a gente sabe que ela é tóxica para o epitélio da bexiga, os gatos têm menos cistite hemorrágica. De forma geral, pessoal, a gente costuma dizer, assim, bem genérico em quimioterapia, que os cães sofrem mais os efeitos mielossupressores. Então, o cão faz mais mielossupressão, mais neutropenia do que os gatos em quimioterapia, porém os gatos costumam sofrer mais os efeitos gastrointestinais, principalmente a anorexia. Mas, claro que a gente tem aí variações. Existe um quimioterápico chamado melfalano.
O melfalano é um quimioterápico que ele é muito mais mielotóxico no gato do que no cão. Embora a gente normalmente diga que os gatos tolerem mais a mielossupressão. Tá? Mas existem essas diferenças aí, como, por exemplo, o melfalano, ele acaba sendo mais mielossupressor no gato, em comparação aos cães. O melfalano é muito utilizado para desordens de plasmócito, e aí, muitas vezes, pessoal, no cão ele é o de eleição, mas nos gatos, às vezes, para mieloma múltiplo ou para desordens de plasmócito que eu preciso usar quimioterapia, é muito comum que a gente comece com a ciclofosfamida ao invés do melfalano, justamente por essa mielotoxicidade ser mais pronunciada aí nos gatos. E existem alguns quimioterápicos que são proibidos para felinos, né? Então, a cisplatina, ela pode levar a um edema pulmonar grave e morte, então a gente contraindica, né, pelo menos injetável, né, endovenosa, a cisplatina. E um outro quimioterápico que é proibido em gato é o 5-FU, tá? Principalmente, novamente, na forma injetável. Alguns corajosos até fazem na forma tópica, eu não tenho muita coragem, não. Mas o 5-FU, ele leva uma malácia do sistema nervoso central, ou seja, né, vai levar aí uma neurotoxicidade, e essa neurotoxicidade, ela acaba sendo, muitas vezes, fatal. Então, vocês têm que ficar atento aí, que são quimioterápicos que a gente não usa na espécie felina, justamente por esse risco de causar efeitos irreversíveis, ok? Bom, pessoal, eu acho que a ideia, né, era uma palestra um pouquinho mais básica, mas era mostrar, já que é de um grupo de estudo, então muita gente está começando aí a se aventurar na medicina felina. Eu acho que esse é um conceito muito importante para quem vai trabalhar, independente da especialidade, se vai ser nefro, se vai ser cardio, se vai ser onco, apesar da onco ser a mais legal, né? Mas a gente sabe que tem que respeitar as particularidades de cada espécie. Né? Em 2020 é inadmissível que a gente trate cão e gato da mesma forma. A medicina felina, ela vem evoluindo de forma bem exponencial, é bem bacana ver a evolução da medicina felina. Todos os profissionais devem acompanhar esse processo, então não é só o oncologista, mas o cardio, o endócrino, o patologista que faz as análises, ele precisa saber classificação, precisa saber que no mastocitoma a classificação é diferente para cão e para gato, precisa saber que nos tumores de mama a gente tem tipos histológicos diferentes, porque, obviamente, pessoal, tudo isso vai influenciar aí as nossas decisões em relação ao tratamento, as nossas decisões em relação ao prognóstico, né? Sempre baseando em evidência científica. Eu gosto muito dessa chargezinha, né? Ele é o cão falando para o gato que o tutor é o melhor amigo dele, ele trabalha o dia inteiro, e o cão pedindo para o gato pelo menos balançar a cauda, né? Então é bem esse cenário. Bom, pessoal, então aqui eu queria divulgar para quem ainda não conhece, né? As redes sociais, então essa aqui, a OnConnection Vet, é a minha empresa de cursos online, então lá eu divulgo palestra, divulgo cursos. O Slovet é a Sociedade Latino-Americana de Oncologia Veterinária. Eu sou atualmente o vice-presidente, a gente também tem vários eventos do Slovet, então sigam o Slovet nas redes sociais. Semana que vem, no dia 27, eu vou estar dando uma palestra pelo Slovet, em parceria com a Rios, né, um evento na América Latina. Então, quem tiver interesse, pode entrar na página lá do Oncovet, do OnConnection Vet, que tem o link de inscrição, ou me mandem uma mensagem que eu compartilhe o link de inscrição. Ela é gratuita, vai ser na próxima quinta-feira, às 9 horas da noite, horário do Brasil, se eu não me engano, ok? Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre osteosarcoma, dessa vez em cães, vocês estão convidados. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha que falar para vocês. Eu espero que, como eu não sei, eu espero que todo mundo conseguiu ouvir. Cadê vocês? Estão aí? Oi, professor. Foi muito bom, foi excelente. Acho que todo mundo concorda, né?
Foi uma síntese, né, pessoal? Porque era um assunto, acabava sendo um assunto muito amplo, né? Mas deu tudo certo. Como eu falei, tem algumas perguntas aqui. Isso. Eu vou ler aqui. Por que a eletroquimioterapia não tem tanta eficácia nos carcinomas? Na verdade, Yuri, tem eficácia sim, tá? Então, a eletroquimioterapia, claro que a gente tem que selecionar aí o tamanho dessas lesões, né, o tipo de tumor, mas óbvio que, por exemplo, para carcinoma espinocelular, acho que tem alguém com para carcinomas espinocelulares, por exemplo, é o de eleição, né, o tratamento de eleição, então a eletroquimioterapia tem eficácia, sim, em vários tumores aí, inclusive em carcinoma, sim, tá? A pergunta da Ana Caroline, no caso do mastocitoma felino, o mecanismo de mutação do kit ocorre semelhante aos cães? A gente já tem dados que os gatos também têm mutação no c-kit, tá? Então tem vários trabalhos. O padrão kit na imunohistoquímica, ele é prognóstico, embora para masto em gato a gente sabe que a maioria vai se comportar de forma boazinha, então a gente não usa muito o painel imunohistoquímico para prognóstico em gato, mas eu tenho que lembrar que esses mastocitomas vão ter mutação no PDGF, vão ter mutação no VEGF, por isso do uso aí do Palladium em gatos também como promissor. Pessoal lá da Feline, a Fernanda está aí, a Fernanda é a dona da clínica Feline, eu vi que tem o pessoal, é onde eu atendo oncologia lá, muito obrigado pela presença. O Tiago Vargas, meu colega, meu amigo, meu patologista. Deixa eu ver quem mais aqui. Obrigado pelo carinho aí, pessoal, em relação à aula. Não sei se mais alguém tem. A Egemara colocou aqui, né, eletroquimioterapia sempre, porque realmente é uma modalidade muito boa, tá? Então, é uma modalidade bem interessante. Obrigado, pessoal, pelos parabéns. O tema tem um monte de oncologista de excelência. Para vocês, provavelmente, deve ter sido meio básico, né? Porque o intuito era mais os estudantes. A Jamara está perguntando a dose do Palladium para gato, se é a mesma. Jamara, normalmente o que eu faço, eu ajusto ou no comprimido de 10 ou no comprimido de 15, tá? Dependendo do tamanho, mas a dose média são 2,5 miligramas por quilo. E aí, em gato, Jamara, a gente costuma fazer segunda, quarta e sexta. A gente faz aquele esquema, né? Ao invés de fazer a cada 48 horas, normalmente a gente faz segunda, quarta e sexta. Então, a dose média é 2,5 miligramas, só que tente ajustar. Então, se for um gato pequenininho, né, ou até 4 quilos, a gente tenta fazer no de 10 miligramas, segunda, quarta e sexta. Se for um gato um pouco maior, a gente tenta ajustar no de 15 miligramas, tá? Então, essa é a ideia. Deixa eu ver aqui mais, se tem mais alguém. Obrigado, pessoal. A Cecília lá no Uruguai, ó, tem participação internacional. Muito obrigado, Flávia. Todo mundo aqui, Patrícia, Mari, o Du, Wellington. Não vou ler de todo mundo, senão eu vou deixar a gente de lado, tá? Então, eu agradeço aí a presença de todos e, mais uma vez, o convite do Leonardo, de todo o pessoal aí da Liga Acadêmica de Oncologia e de Felinos, especialmente a professora Esther, que coordena aí o pessoal. Como eu falei, acabou sendo básico, mas sempre tem um ou outro detalhe que acaba acrescentando na rotina de todo mundo, certo? Então, meu muito obrigado aí. Quero só dar uma palavrinha, dizer que foi maravilhoso, muito bom. Eu tenho certeza que quem assistiu, doutor Paulo, ficou encantado. Realmente apareceu uma coisa aí muito legal, de que você tem uma capacidade de fazer síntese, né,
assuntos, então você falou tanta coisa importante em tão pouco tempo, né? Então, a gente quer mais uma vez agradecer a você e agradecer a todos que participaram também. Eu que agradeço. Então, eu agradeço mais uma vez, pessoal, me coloco à disposição aí para futuros eventos, a participação de todo mundo, muito obrigado, é sempre um prazer aí conversar sobre oncologia com vocês, me coloco à disposição, tá bom? Então, um beijão a todos, uma boa noite e uma boa semana ainda, que a gente tem muita coisa pela frente, amanhã a rotina está de volta. Boa noite, professor, muito obrigado. Até mais, tchau, tchau. Até mais. Pessoal, a gente colocou o link ali para o preenchimento do certificado, tá? Quem quiser preencher, pode preencher. A gente tem um prazo de 15 dias para enviar o certificado. Só para avisar para vocês que na semana que vem, neste mesmo horário, às 8 horas, a gente vai ter uma outra palestra com a doutora Sabrina, do Fisiologia Veterinária, e ela vai falar um pouquinho sobre carcinogênese, se alguém quiser acompanhar. Tá bom, gente? Muito obrigado e boa noite. Pessoal da Livre, muito obrigada pela organização das palestras. Vocês são demais. Parabéns, são grupo demais. Bem bacana. Muito legal. Obrigada, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, só tem uma pessoa perguntando ali sobre a lista, Leonardo, se tu puder... se você puder ajudar. Tá bom? Aí, outra coisa, a palestra vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Eu vou colocar aqui certinho os dados, para quem quiser assistir depois. Então, tá bom. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.